Olá pessoal, sou o Macari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E dando continuidade às comemorações dos 90 anos do Donald, vamos continuar aqui no mês temático do personagem. Depois de eu ter feito a biografia no vídeo passado, eu resolvi falar aqui sobre as edições especiais de aniversário que o Donald teve aqui no Brasil. E eu falo dos aniversários do Donald mesmo, porque a Abril também publicava aquelas edições especiais de no caso do Donald, 25 anos da revista do Donald, 30 anos da revista do Donald. Mas do personagem mesmo, dizendo o aniversário do Donald, a gente teve a primeira, pelo menos a primeira especial mesmo, foi em 1984, pelos 50 anos do Donald, foi essa edição aqui, edição especial de aniversário. Ela é, como eu falei, de 84. Ela vem com as figurinhas aqui, porque, na verdade, essa edição aqui, ela foi vendida num pacote especial, que vinha tanto essa revista, vinha um álbum de figurinhas, e vinha uma máscara do Donald, que eu infelizmente não tenho nenhuma delas, mas eu vou deixar uma imagem aqui do pacote para vocês verem. E esse álbum, as figurinhas viriam nas revistas encartadas, nas revistas da Disney, no mês e no ano, que eram várias partes do personagem, pelo menos até 84, né? Que a gente tem a Galinha Sábia e a dos Três Cavaleiros. E tem aqui a voz do Donald aqui, as figurinhas 3, 4. E a revista, a gente tem algumas revistas, histórias especiais, tipo Essa é a Sua Vida, Donald. Tem uma história clássica aí do Marco Rota, que é um pouco polêmica entre algum pessoal, que o pessoal fica meio chateado com a versão que o Rota dá aqui para o nascimento do Donald, que ele fala que o Donald, ele foi achado o ovo dele pela vovó Donalda e o tio Patinhas. Tem até essa cena clássica aqui, o pequeno Donald saindo do ovo. Mas aí, durante a história, ela conta várias passagens da vida do Donald, o Donald morando na fazenda com a vovó Donalda. Tem várias histórias falando sobre histórias do Donald mesmo, como se fosse a vida dele. Mostra quando os sobrinhos chegaram na vida do Donald pela primeira vez, etc. É uma história legalzinha, o pessoal se apega muito a detalhes. Ela já foi publicada aqui algumas outras vezes, inclusive numa outra edição que eu vou mostrar já daqui a pouco. Donald na África, essa é a história hoje polêmica e hoje banida, que a Disney não deixa mais publicar, que é a história do Bombi, o zumbi. A revista aqui tá meio caindo aos pedaços, porque ela é meio antiga. Dentro aqui a gente tem um pequeno falando sobre o Donald, efetivamente. Tem o clássico símbolo de aniversário dos 50 anos do Donald, algumas animações do personagem, etc. Um bom apêndice aqui. Aí tem um key sobre o Donald aqui. Não vou folhear muito essa revista, que ela vai se despedaçar na minha mão. O Anel da Múmia, que foi uma história clássica. É uma das primeiras histórias do Barks, longa do Barks no Donald, perdido nos Andes. Essa é uma edição, uma baita edição. Tem várias histórias importantes aqui. Mas enfim. E também 84, além da revista especial aqui, que eu vou deixar ela aqui do lado, enquanto eu falo delas. Nas revistas de linha também, a gente teve 8 edições, cada um abordava uma faceta do personagem. Eu tenho só 4 delas, infelizmente, preciso de achar as outras 4. São essas daqui, as faces do Donald, o chato, aí tem uma história aqui mostrando o Donald sendo chato, obviamente, o Pato Biruta, ele falando um pouco sobre o Donald também, aí tem essa outra, o Trapalhão, o Sabidão, o Ciumento. Tem as outras 4, inclusive tem, antes de eu falar das outras 4, tem essa daqui que eu acho que é a minha história preferida do Donald, no Empregos do Donald, Tempestade de Ciúmes aqui. Tem as outras 4, eu vou deixar a imagem das capas aqui, que eu infelizmente não tenho, como eu falei, mas esse daqui foram os 50 anos do personagem. 10 anos depois, nos 60 anos, a gente teve também outro pacote especial. Era um pacote que vinha essas 2 edições aqui e mais um pôster, que o pôster também eu não tenho. Essa era a edição mensal do Donald, é normal, a revista de linha, mas é especial. A gente tem nessa primeira capa aqui, deixa eu até aproximar, tem como se fosse aqueles livros de que o pessoal faz dedicatórias, que aí tem várias dedicatórias do personagem, feliz aniversário, etc. É legal que dá pra você ver a letra dos personagens. Obviamente não é dos personagens, né, mas enfim, elas foram escritas como se fossem os personagens escrevendo. É bem interessante. Aí também tem um artigo falando do aniversário do Donald, etc. Falando sobre o personagem, parecido com aquele que teve lá em 1984. Aí tem essa história aqui, Feliz Aniversário Donald, que faz parte daquela época que abriu apostava em colorização, e ela tem uma colorização mais forte. E tem uma história aqui falando, na verdade é aquele tipo de história que eu já falei, que eles colocam uma coisa e outra entre as histórias, para fazer ligação entre as histórias aqui. O Donald e a Margarida, os meninos estão mexendo no sótão, eles vão achando coisas e o Donald vai contando várias histórias da vida dele. E principalmente a gente tem esse especial aqui de 60 anos, aí é o especial mesmo, também falando um texto sobre o Donald aqui, sobre a vida dele, etc. Donald no Hollywood. Aí a gente tem aqui uma festa, uma história, efetivamente uma história especial, que eles fazem na festa do Donald aqui, vários personagens ensaiando pra festa,
se preparando, etc. Ele chegando na festa efetivamente. No meio a gente tem esse fascículo aqui que são 60 faces do Donald. Aí aqui tem mostrando cada coisa que é. E a gente termina com a história, a quadrinização do filme lá dos Fantasmas Solitários. Eu falei termina, mas não. Tem mais ainda umas tiras diárias aqui do Altalha-Ferro. Avançando mais 10 anos, nos anos 70 não, nos 70 anos do Donald, a gente teve essa edição especial aqui. Ela saiu naquela época, eu falei alguns vídeos atrás sobre o Mestre Disney, que abriu, os quadrinhos não estavam lá, essas coisas, estavam meio em crise. Mesmo assim, ela saiu essa edição aqui, ela não veio em pacote com coisa especial como as outras lá, mas ela teve um cartão postal, que eu infelizmente não sei mais onde está, mas enfim, mas era essa mesma imagem aqui, mas... Já eu mostro uma versão dele ali em outra revista. E também tem o arquivo de praxe. Aqui a gente tem a quadrinização da Galinha Sápia. Inclusive, no vídeo anterior aí eu falei que ela era de 35, mas na verdade é de 34, no final de 34. De vários momentos do Donald aqui, né? Tem a face aqui falando sobre os personagens, sobre o personagem. Aqui é a versão do Donald, do proto-Donald que eu mostrei na edição passada. Pequena historinha dele com Mickey, visual clássico. Essa contra o espião aqui é a única história longa do Altalha-Ferro, que eu cheguei a comentar quando eu fiz o vídeo sobre o Talha-Ferro. E é a primeira vez que a história saía aqui no Brasil. E a gente tem várias histórias aleatórias aqui, mostrando a vida do Donald, toda a trajetória do Donald, né, no caso. Várias histórias clássicas e importantes. A gente tem a árvore genealógica aqui, do Dom Rosa. Várias histórias envolvendo os membros da família do Donald, Peninha, etc. Pedro. E aqui tem o índice das revistas, das histórias. Foi uma edição legal, apesar da crise que os quadrinhos estavam na época. Tudo bem que hoje em dia é aquele tipo de crise que você acha que... se você acha que aquilo é crise, imagine hoje em dia. Já 10 anos atrás, nos 80 anos do Donald, a Abril lançou esse tijolão aqui. É um retrato de uma época. Eu acho que cada uma daquelas edições, se você voltar, são 50, são 30 anos de revistas. Cada uma mostra o retrato do que estava acontecendo na época. Por exemplo, na última lá, teve aquela edição, a de 70 anos, era no estilo do que a Abril estava lançando, aquelas edições tipo Mestre Disney, etc. E como em 2014 a Abril estava lançando esses especiais capa dura, ela dedicou esse ao Donald. E assim como os outros, assim, eu não quero falar muito sobre esse especial, porque eu tô querendo fazer um vídeo sobre ele faz tempo, mas estou adiando. Um ruim esse tipo de papo que ele cola, mas enfim, tô querendo fazer um vídeo especial só sobre essa história, só sobre essa edição. Eu venho fazendo aos poucos sobre os capa duras da Disney, né, que a Abril lançou, mas basicamente ele pega a história de vários autores do personagem, tem Carl Barks, Altalha-Ferro, Jack Bradbury, o Giovanni Battista Carpi, Tony Strobe, Vicar, Daniel Branca, Romano Scapa, Marco Rota, Giorgio Cavazzano, Carlo Edgar Herrero, Dom Rosa, Dan Dippes, William Van Horn, Ari de Middleton. E fala um pouco dos artistas, etc. E depois tem as histórias, cada um desses autores aí. Enfim, como eu falei, eu não vou falar dela porque eu quero falar dela mais especificamente no futuro. Mas tem várias histórias bacanas aqui. Depois eu volto nela, eu prometo. Eu prometo várias coisas aí. E assim como aconteceu nos 50 anos, a gente teve edições, além da edição especial, a gente teve outras edições que comemoravam os 80 anos do Donald, que foi esses especiais aqui, que também era uma coisa que a Abril estava lançando na época. Além dos especiais capa dura, ela estava lançando esses especiais formatinho capa normal aqui. E a gente teve 4 edições dedicadas ao Donald, que eram as muitas vidas do Donald, mais ou menos o que acontecia lá em 84, mas aqui é mostrando histórias, cada edição são histórias mostrando essa faceta, essa vida do Donald aqui. E tem a vida de aventureiro, e tem várias histórias chamando com essa história de aventuras dele. O ruim é que eu não vou entrar, não vou falar de novo da encadernação da Abril. Aí tem essa daqui, que é a vida e família, que obviamente vai mostrar os personagens da família dele, etc. Tem essa outra aqui, a vida de herói. E por último, a vida profissional, que são 4 edições bem legais, bem bacaninhas. Esses foram os 80 anos. 90 anos, a gente não vai ter, aparentemente, infelizmente,
A gente não vai ter nada especial assim. Panini não anunciou nada. A única coisa que vai ter, para não deixar passar batido, nas revistas mensais da Culturama, essa daqui é uma, a gente tem o selo aqui dos 90 anos e ele está publicando essa história aqui, Essa Sua Vida, Donald, que faz referência ao título, a história do Marco Rota lá, que eu comentei agora há pouco. São várias histórias focadas no Donald, em especial dos 90, estão sendo publicadas na Itália. Até agora já saíram umas 4 ou 5, da última vez que eu contei. Aparentemente a Culturama vai lançar todas aqui, né? Igual ela fez com as histórias da Disney 100. Eu comprei essa primeira, apesar dela não estar anunciando em nenhum lugar as histórias. Mas assim, eu comprei essa primeira, vou comprar a segunda esse mês e vou comprar todas elas, assim como eu fiz as da Disney 100. Eu vou comprar as revistas do Donald que saíram dessas revistas e vou fazer vídeos e reviews sobre elas aqui. Então aguardem. E como bônus, voltando um pouco no tempo, em 1984, lá nos Estados Unidos, eles lançaram esse livrão aqui, dos 50 anos do Donald, que é basicamente um resumo da trajetória do Donald. Conta um pouco dos bastidores da criação, o nascimento de um pato chamado Donald, o Donald, ele mesmo, os personagens, etc. Ele segue o estilo daquele livro do Mickey que eu mostrei agora há pouco, uns tempos atrás aqui no canal. Ele é fácil de ler e ele tem bastante informação. Inclusive várias das informações que eu peguei para fazer a biografia, eu tirei desse livro aqui. Ele é fácil de ler, tem várias curiosidades também. Conta um pouco sobre a história, a trajetória do Donald, etc. Bem interessante. Pena que nunca saiu aqui no Brasil. E na Itália a gente teve esse especial aqui dos 70 anos do Paperino. Esse daqui eu comprei quando eu fui lá. Tem várias histórias, tem Paperino 3D, a máxima do tio Patinhas, Donald o autocontrole massacrante, Donald o chapéu pensador, etc, muito mais, etc. O cartão postal que eu falei que vinha na edição de 70 anos aqui no Brasil era esse aqui. Aqui veio também, só que como esse aqui veio grudado na revista, eu não perdi. Diferente do outro lá que eu até tenho uma ideia de onde está, mas está muito difícil de pegar para fazer esse vídeo. Mas enfim, existem todas as histórias aqui. Aí também, como sempre, tem textos explicativos sobre o personagem, várias histórias interessantes, algumas importantes lá para Itália. Tem essa história bem clássica do Giorgio Cavazzano, que é a máxima do tio Patinhas. Mas enfim, esses foram os aniversários, as edições de aniversário do Donald que eu tenho. Obviamente, saíram outras edições, tipo o aniversário da revista, como eu falei. Tem outras edições especiais, mas eu acho que não é o foco aqui. Depois, se for o caso, eu falo delas especificamente. Tem muita coisa para comentar. Tem as edições de 70 anos de aniversário dos outros personagens, tipo os 70 anos do Zé Carioca, 70 anos do Tio Patinhas, etc. Mas, enfim, o que eu queria falar mesmo era essas edições aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aquilo que eu sempre falo, se vocês gostaram, se inscreva no canal. Forem comprar coisas na Amazon, compre pelo link, que isso ajuda aqui o canal. E até o próximo vídeo.